Ei, galera, muito legal. A gente está falando aí de avicultura, a gente está falando da fase 3 de produção. Né? Muitos detalhes, muitas observações desde a instalação, desde a retirada dessas aves, animais tão sensíveis, né, professor? Isso. Desde a hora que eles saíram do estado inicial de cria, que é o estado que são filhotinhos, estão indo para a adolescência, quando eles já estão chegando na produção, que é a maturação deles ou de produzir ovos, ou de começar a ganhar massa muscular, se faz a transferência para o galpão definitivo. Esse momento é muito importante, porque, nós vimos na aula e vamos ver os principais itens aqui sobre o manejo alimentar. Quase a gente não se preocupa muito com o manejo de bebedouro, mas da ração e dos cuidados que devemos ter durante a coleta dos ovos, ou então quando você vai realizar processo de higienização dentro do galpão. Perfeito. Então, olha lá na telinha. Aula 40.2, fase de produção, né? Isso. Aí nós chamamos isso da terceira fase. Teve a primeira, que é a recepção, depois a juvenil e agora a terceira fase, que é a fase de produção. E aí nós elencamos o quê? Manejo de produção. Falamos das doenças, citamos, né, algumas doenças e também a importância da estrutura das instalações. Nessas instalações, nós vamos ver aqui, ó, Tatá, vamos lá? Passo a passo. Vamos mostrar? Vamos, eu ia só falar, mas vamos mostrar. Primeiro, não é mais essa gaiola, né? A gaiola que nós usamos agora é que tem um snipper. Esse snipper fica... Bota vermelhinho. Fica do outro lado. Ele fica aqui, posicionado um snipperzinho aqui e tem um outro snipper que fica aqui. 2. E só tem o local onde está o comedouro, que é em cima do bebedouro, só trocou de lugar. Ele fica embaixo, agora o comedouro, e bem aqui, ó, é onde caem os ovos. E, ó, dá para ver, deixa eu apagar tudo aqui, ó, mas dá para ver o quê? Ó, daqui para cá, elas estão separadas por 4 para poder encaixar os ovos. Mas claro que tem espaço para tudo aqui, mas eles têm essa... São 5, né? Isso, são 5 aves. 5 aves aí dentro. Mas isso vai depender muito do quê? Da raça que você está usando. Também vimos o quê, professor? Que é muito importante durante o... Nós temos que alcançar isso. Isso é um sistema de produção de postura. Tá? Isso nós temos que alcançar. Para isso, na hora da transferência, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é disponibilidade. As galinhas, elas vão ficar sem comer ração. Você só dá a ração lá sem comer na transferência, no dia 24 horas. Depois, quando você vai realizar o processo de transferência, ração à vontade. E aí ela vai desestressar comendo ração. Gostei da sua fala. Elas não vão ficar estressadas porque elas estão preocupadas com o quê? Comer. A preocupação da professora Tabita. Ela come. Aí toma água. Aquilo deixa ela esfarteando. Aí quando ela volta de novo, ela come e fica esfarteada. Até voltar ao ritmo. Certo. Mexe com o psicológico. Certo. O que a gente viu também? Tá. Não falamos. Agora eu lembrei. Eu falei tanta coisa. Eu falei, eu vou deixar isso aqui para depois. Nesse processo... É normal a gente ver diferenças de ovos na primeira postura. Por isso que fala primeira semana, Tatá. Eu esqueci. Ó, cadê? Maneira de produção, papapá. Duplo pedido. Não, tá lá pra cima. Evitar práticas que causam estresse nas aves nas primeiras semanas que se segue. Então, é esperado uma falta de homogeneidade. É esperado. Não acontece sempre. Não. É sempre observado. Vai, menino. Desenrola. É observado, então. Você está correta. É observado, se espera, se observa. Agora você me deixou confuso. Mas tá bom, vou pegar um observado. Vai, homem de Deus, é revisão. Tá. É esperado. É observado. Que na primeira semana tenha uma falta de homogeneização dos ovos.
tem determinadas aves, tá? Você faz esse exercício. Todos vocês, meus queridos. Professor, quando é que eu sei que eu tenho... você vai onde comprar ovo? Supermercado. Porque eu tô parando, tu falou, eu tô tendo conflito aqui. Eu tô sabendo. Cartelas. Você compara a cartela tanto de ovo branco como de ovo vermelho, tem ovos enormes. E tem ovos que são pequenininhos. Merradinho. Tem raças que botam ovos grandes e raças que botam ovos pequenos. Isso se sabe. Certo. Só que é observado que nessa primeira semana tem esse desequilíbrio de ovos. Desuniformização. Já, vambora? Tem esse desequilíbrio, desuniformização em ovos pequenos e grandes, num plantel que tem que estar tudo do mesmo tamanho. E também ovos quebrados. Por quê? Porque os ovos estão com a casca fraca. E ovos que tu pega, tá mole. Porque não ocorreu... Uma coisa é calcificação, outra coisa é mineralização. Ele está calcificado, mas não mineralizou. Aí parece uma membrana de cálcio. Uma membrana, é muito 10. É por isso que eu falo desequilíbrio. Por que desequilíbrio? Porque elas passaram por um processo de comer e a gente está normalizando proporcionalmente um ovo e meio por dia. Em uma semana leva para ter essa homogeneização, que é o processo de... Ovo quebrado é falta de cálcio, não é, elas são novas e ração tem. É um desequilíbrio da comida, para evitar o estresse. Então, em uma semana, não pode ficar mais de uma semana. Eles são descartados? Se uma semana não coisar, a ave é descartada. Aí, quando você vê, por isso que você tem que observar. Você bota os moleques, estão lá, presta atenção, qual é a ave que está soltando esse processo. Descarta a ave e substitui. Então, na avicultura, eu tenho que ter tantas produções por semana ou por dia, você define. Se você define que por dia eu tenho que ter tantos ovos, então eu tenho que ter tantos frangos para substituir. Se tiver morte ou se tiver problemas que não era para apresentar, genéticos, tá bom? E isso mesmo. Eles falam... Vem pra cá. Eu acho que tá mandando de você. Agora eles vão ficar com atividade. É isso mesmo. Não é vocês que estão mandando dele, não. Tá? É um palhaço que apareceu por aqui. Tchau. Não me belisca, não. Tchau, gente. Meu Deus! Tá. E aí, como é que deve ter sido a atividade deles? Eu tava paradinho, só olhando eles. Teve um que tava fazendo uma coisa... Meus queridos, vamos fazer uma coisa? Ó, agora é a hora que nós vamos mostrar a questão. Lê a questão. Se a questão for aberta, a gente vai ler a resposta. Precisa estar igual, Tatá? Não precisa estar igual. Mas tem que lembrar que tem que usar aqueles termos técnicos. E se a questão for fechada? A questão for fechada, a gente explica porque a alternativa A está correta e as outras estão erradas. Se tiver necessidade, Tatá, a gente volta no slide e tira a dúvida, não é isso? Com toda certeza. Então, meu diretor, joga aí na tela. Vamos lá, galera. Questão, tirando aí as nossas dúvidas, né? Questão de número 1 diz o seguinte, tá? Ó, você vai comentar a importância da implantação do lanterninho. Olha que legal, ele apareceu lá no finalzinho da aula. E foi a primeira pergunta a ser feita. Isso, nos galpões para a criação de aves. E depois você vai esquematizar este galpão de produção avícola, vai ter que esquematizar. Então, qual é a importância? Na aula, o professor Jefferson até está assim, porque tem gente que acha que só para regiões frias, lembra? Mas na nossa região, que é uma região úmida, bastante... Então, o que a gente vai ter? Ó, a estrutura do lanterninho é essa. Um mínimo aí de largura é 10 e aí nós temos uma diferença, tá vendo? Uma é de 20 e outra é de 5 centímetros. Isso faz com que tenha um desnível, tá? Facilita com que ocorra a entrada e a saída de ar, tudo bem? Então, para isso significa o quê? Significa, meus queridos,
que quando você for construir seu galpão, ele tem que estar de leste a oeste. Só que esse leste a oeste tem que tomar cuidado para saber o que, Tatá? O movimento do vento. O vento, às vezes não, agora eu ia falar besteira, às vezes o sol nasce de leste a oeste. Não, né? Ei, o sol nasce de leste a oeste, mas tem que tomar cuidado dos solstícios e os equinócios. Que ele pode nascer de leste a oeste, mas ele tem uma virada. Então tu tem que descontar isso, porque nessa virada pode entrar o ar. A luz. E outra, você fala assim, professor, só que... Isso foi o que você veio hoje, eu estava num determinado lugar que eu todos os dias estou, e eu falei, caramba, hoje eu estou sem lugar para me abrigar. O sol estava todo porque ele tá no mesmo horário. Isso, mas depois ele vai sumir, agora em dezembro. Ok, mas professor, quem prevalece é o leste-oeste, mas tem que tomar cuidado com o vento. Aí esse vento a gente faz o quê? Muro verde. Lembra? Lembra? O muro verde que faz com que ocorra o desvio. Sim, então você tem que chamar isso. Para poder... Isso vai favorecer o quê, Tatá? Já colocou a estrutura, né? Isso vai favorecer o quê? Em épocas muito quentes, né? Que a massa de ar, ela é leve, então ela sobe. Então os gases formados pela cama do aviário vai ter esse favorecimento de elevar e ter para onde sair. Certo. E o vento frio, ele é mais pesado, então ele passa e empurra e auxilia essa saída. Qual o problema? Época de chuva. Época de chuva, você tem que fechar as cortinas laterais. Mesmo fechando as cortinas laterais, você tem esse ventilador, esse circulador, que a gente também muitas vezes é errado. Tem lugares que você vê um negócio girando em cima do teto. Tem que ser... Que tira o ar. Não se coloca esse galpão de aviário. A gente vê em outras construções para aliviar o calor que fica dentro. Aviário não, você tem que colocar na lateral para poder sair pelo lanterninho. Tá? Certo. Então aí, ó, o lanterninho é uma leve abertura no centro superior do galpão, o que tem a finalidade de se obter o melhor o quê? Eficiência de ventilação natural, permitindo a renovação do ar. Melhor temperatura e também a umidade, tanto em épocas de estiagem quanto em épocas de chuva aqui na nossa região. Outra coisa, é claro, aqui na nossa região recomenda-se colocar tela, por causa de pombo, se estiver na região. É verdade. Ai, quase esqueci. É verdade, pombo é danado, né? Questão número 2. O manejo da produção avícola é também parte essencial para garantir a qualidade da carne e integra os esforços da cadeia avícola. Para este fim, incorporam-se metodologias, processos e tecnologias ao processo produtivo. Na terceira fase de produção, que se dá a partir da 18ª semana até o abate, há uma seleção dessas frangas em busca de sua padronização. Quais são as características observadas, professor, para esta conformação ou conformidade entre essas frangas aí? Olha lá. Peso corporal e a maturidade sexual, desenvolvimento de cristas. Então, lembra? Quando a gente vai fazer essa padronização, é lá na saída da transferência para a região de produção. Elas são agrupadas conforme a maturidade da crista. Tá? Por quê, professor? Eu coloco as maduras juntas, as que estão em processo de amadurecimento juntas. Então, eu já sei que naquela gaiola eu estou esperando ovos pequenos, tá? Ovos irregulares, por causa da crista. E as que estão com crista madura, esses ovos, se virem irregulares, é aquela semana que eu vou observar o que eu espero. Elas estão prontas maduramente, sexualmente, para ovoposição. Só por causa desse estresse e desse negócio de comer muito, vai ter uma desuniformidade de uma semana. Se eu ver que elas continuarem tiras, se elas têm que padronizar em uma semana. Agora, aquelas que estão em processo, porque elas estão amadurecendo ainda, dá para ver essa diferença. E também o peso corporal ajuda muito. Muitas... Elas têm que ir ganhando mesmo... mas o peso corporal é para corte. Maturação sexual de ovoposição é crista. Isso, postura, tem a diferença. Ok.
Questão 3. Quais são as recomendações que devem ser seguidas na terceira fase da produção agrícola? Eu acredito que seja dessa passagem, né? Da segunda fase para cá. É isso mesmo. Colocar. Obrigado. Colocar a ração à vontade no comedouro. Orientar as aves como beber água. Isso não precisa mais. Isso aí é uma recomendação da nossa bibliografia quando as gaiolas eram antigas. Tinha o comedor em cima e o bebedouro embaixo. Hoje já estão os snippers. E essa fase de adaptação do snipper foi na fase de cria e recria. Tá, ok. Tá? Só não tirei por causa da recomendação. Certo. Nem todos para comprar a gaiola da estrutura. Então, se você tem, continua com a estrutura de bebedouro e comedouro. Tá? Evitar práticas de manejo que causem estresse. Por quê? Porque durante aquela semana elas estão em estresse. Elas estavam soltas, andando no galpão. Que agora, né, elas estão dentro de uma gaiola. Então, o máximo que você conseguir evitar o estresse que elas já estão passando é bom. Ok? Ok. Alright. 4. Questão de número 4 diz o seguinte: de maneira empírica, podemos dividir as raças para fins comerciais de acordo com o principal objetivo da sua produção. Especifique-as para postura e corte. Então, nessa daí, pode mostrar, tá? Nessa nós temos aí, para as aves de postura, de ovos, seleciona-se principalmente as raças leves de galinhas, que põem ovos ou também são denominadas poedeiras. Já para a produção de carne, há uma preferência para raças mais pesadas, que a gente tem para corte. O que são raças pesadas, Tatá? São raças que ganham peso. Peso de massa. Rápido, né? Eu falo massa corpórea, mas na verdade Massa carcaça. Se fala carcaça. Quando a gente gado, caprino, é tudo suíno, é carcaça, porque a gente conta o osso. Carcaça é músculo, é tudo, é órgão, é tudo. Só que você, por exemplo, galinha. Galinha você tem que falar carcaça, peso. Por quê? Porque eu gastei com a ração. Não é para construir peito e coxa, mas tem o osso lá. Não é isso? Tem a fisiologia, tem um gasto de energia, a energia fisiológica dele eu tive que bancar, então eu cobro por isso também. É óbvio. Tanto é, Tatá, que as pessoas da cidade, pessoas da cidade. Que é? Ai, pessoas da cidade. É que isso tudo me faz lembrar, por exemplo, Tabita, hoje em dia eu não como pé de galinha, e eu comia porque tá caro. Hoje em dia, pé de galinha... Não tá do comado, E é verdade. É sim, senhor. Sim, senhor. É sim, senhor. Pé de galinha é uma delícia. Só que hoje em dia é muito difícil. Por quê? Hoje em dia não vem mais dentro da galinha. Não vem dentro da galinha. É muito raro. Já ia te falar isso. É raro. Fala. É assim. Eles pessoas da cidade. Eles tinham esse hábito de colocar tudo moela dentro. Aí eles tiraram. Aí eles tiraram. Teve alguns que pararam de vender com aquilo. Eu tava achando maravilhoso, porque eu não utilizo nada daquilo. Calma. Sim. Aí, pessoas da cidade. Pois é. Aí agora eles... Não, voltou. Não tem mais 100. É separado. Não. É junto? Alguns estão vendendo junto. Alguns. Mas você a maioria. Eu não encontro mais 100. Ah, é? O congelado não encontro mais, não. Tem ou tudo. Então, tem tudo. Porque eu comprei a última vez aí, tava sem. Nossa, eu queria achar, mas não tem mais. No meu bairro não tem mais. Então, não tem mais pé Nem dentro. no mercado. Não tem mais 100. Os miúdos tudo dentro. Os miúdos estão vindo. Estão tudo dentro. Então vou dar outra olhada. Porque é separado agora. Não vem É mais. raro no teu. Vem moela, as moelas vêm em bandeja. Não é, produtor, diretor? Não tem, Pra mim tá vindo Eles pararam, tinham parado. E agora estão botando tudo dentro de novo. Tá, as moelas estão vindo separadas, o pé separado, mas está vindo com a moela lá, então tá bom. Mas carne, é muito gostoso o pezinho da galinha cozido. Eu lembrei da história que a mulher chegou no... Eita, pode contar não? Acabou o tempo. Vai! Eita! Tempo. Quita! Olha! A
biosseguridade. E não teve uma errada até agora. A biosseguridade na produção de aves de corte consiste em medidas para evitar a entrada e propagação de doenças no plantel, garantindo a segurança dos alimentos e saúde dos animais. Que alternativa identifica a doença viral capaz de alterar os sinais respiratórios, seguidas por manifestações nervosas, diarreia e edema? Olha lá. Alternativa Newcastle. Newcastle, bem pra cá, próximo. Acho que acabou, né? Acabou. É isso aí. Ele tem uma aperta corrida. só mais uma. Aí. Acabou. Gente, beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.